Fala aí galerinha da Real, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar da Mercedes C180 com a carroceria W204. Mas antes da gente começar a dar opinião, falar sobre Mercedes, se o carro é bom, se o carro é ruim, das particularidades do carro, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. E aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio e fundador da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica que tem aqui no bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. E a gente está acostumado a mexer com Mercedes, BMW, Land Rover, basicamente qualquer carro importado. E tem muito cliente, até mesmo inscrito do canal, que manda pergunta: pô, vai, o que você acha da Mercedes C180? É um carro bom, acho que está num preço legal, estou interessado em comprar, mas tenho medo de comprar por se tratar de um carro um pouquinho mais antigo e ser um carro importado. Tenho medo da manutenção ser cara demais e eu não conseguir manter. Então, dito isso, eu queria explicar um pouquinho para quem for comprar ou até mesmo quem acabou de adquirir e quiser conhecer um pouquinho mais da Mercedes C180, esse vídeo é para você. Então, antes de qualquer coisa, a carroceria W204 ela é a terceira geração da série C da Mercedes. Ela começou aqui no Brasil de 2007, foi até 2014, algumas 2015 queima de estoque. Então, o que acontece, pessoal? É um carro que ficou bastante tempo aqui no mercado, uma linha premium. Para a Mercedes se manter concorrente no mercado, ela teve que fazer alguns facelift, ela teve que fazer algumas modificações em motor, câmbio. Isso é normal no carro, só que nessa carroceria específica a gente tem mais ou menos 3 opções de motor e 2 opções de câmbio diferentes de acordo com o ano do carro. Quando ela foi lançada em 2007, ela lançou com motor 1.8 compressor, era o bloco M271. Em 2010, 2011, mudou para 1.8 CGI, que foi de 2010 até 2012, mais ou menos. Em 2012, ela teve, no meio do ano, uma redução de cilindrada para 1.6, com esse mesmo bloco M271. E em 2013, basicamente, ela entrou com o bloco M274, que é totalmente diferente, 1.6 CGI, que é turbo também. Então vamos falar um pouquinho de cada bloco de motor para dar as diferenças, e além de ter 2 opções de câmbio, que foi até de 2007 a 2012 com o câmbio G5 e 5G, que é 5 marchas, e o G7 Plus, que é 7 marchas, de 2012 até 2014, até o final de produção. Então, vamos começar falando um pouquinho de cada motor aqui, para a gente dar um panorama geral, vocês entenderem diferença de comportamento de carro e diferença de manutenção de um motor para o outro. As Mercedes 1.8 compressor, ela não tinha turbina, ela tinha supercharge para fazer a sobrealimentação dela. Supercharge tem a função bem parecida com o turbo, que é empurrar ar para o motor para gerar mais potência, só que o princípio de funcionamento dele é totalmente diferente. Ao invés de usar os gases do escapamento para gerar a turbina, ela vai usar a própria correia do motor Poli-V, vai passar no supercharge, então ela usa a força ali que está no virabrequim para gerar pressão de ar. Isso tem algumas diferenças de eficiência, porque ela acaba consumindo potência para gerar a pressão de ar do motor. Então, conforme você aumenta a rotação, sobe atrito, sobe desgaste e perde eficiência. Em compensação, ela tem um funcionamento totalmente diferente. Esse tipo de compressor que sai nessa Mercedes, ela vai liberando a pressão de ar gradativamente. A pressão vai subindo e a pressão vai subindo junto com a rotação do motor. Então você tem a sensação de estar dirigindo um carro aspirado. Essa é a principal diferença da 1.8 compressor para 1.8 CGI, que é o mesmo bloco do motor, só que com acionamentos diferentes. A compressor é como se você estivesse dirigindo um carro 2.4 aspirado
e a CGI é como se fosse 1.8 turbo mesmo. Ela tem aquele comportamento mais explosivo, mais rápido do que um carro aspirado teria, mesmo com a cilindrada maior. Então, o que acontece? Essa é a principal característica de funcionamento, que você vai sentir diferença no desempenho do carro. Em contrapartida, você vai ter aí uma manutenção também um pouquinho diferente. Por quê? No turbo, ele usa a lubrificação do próprio motor. No Supercharger, ele já tem uma lubrificação independente. Então você tem que trocar o óleo do Supercharger, talvez vai ter que trocar os rolamentos. Isso numa revisão já programada. De 80 a 100 mil quilômetros, cara, desmonta o Supercharger e revisa ele para você não ter dor de cabeça. Já a turbina não tem uma quilometragem certa para você dar manutenção nela. Pode ser que ela rode 80 mil quilômetros, 100, 120, 150. E quando ela der desgaste, aí você tem que fazer o reparo dela ou substituir por uma nova. Algumas vezes você troca o conjunto central e tal, faz aquela revisão na turbina, consegue recuperar ela. Outras vezes, só colocando outra turbina nova. Isso daí se traduz o quê? Num custo de manutenção mais fixo no caso da Compressor. E pelo ano do carro, muitas das vezes você vai pegar um carro que está na quilometragem para fazer, ou passou até um pouquinho da quilometragem para fazer essa revisão, e muita gente nunca fez. Então é uma revisão que você já vai ter que estar de olho aí. A turbina, por outro lado, é aquilo. Se ela estiver perfeita, você não mexe nela, mas quando ela der defeito, você vai ter que mexer obrigatoriamente. A diferença principal do 1.8 CGI para 1.8 Compressor é essa em questão de manutenção. Agora, falando do motor M271, que é o mesmo bloco, ele dá muito problema nas polias variáveis dele. O que seria polia variável? A polia ela tem a coroa externa onde ficam as correntes e tem o centro onde é o comando de válvula e é deslocado. Ela tem uma graduação que ela vai para frente ou para trás, e isso altera o ponto do motor, altera o momento da abertura da válvula e o fechamento da válvula. Isso faz com que você, com o mesmo comando de válvula, consiga mudar a configuração do motor. Deixar ele mais agressivo, mais tranquilo, com uma resposta melhor em baixa ou melhor em alta. Isso dá uma elasticidade no motor muito grande. Porém, tem o seu custo. Quando ela começa a dar defeito, desgaste ali nas paletas dela, ela começa a dar passagem de óleo e começa a fazer barulho, fazer uns barulhos metálicos, porque dá folga, ela começa a fazer barulho no motor. Outro ponto também, às vezes acende a luz da injeção, porque a injeção está programada para estar num avanço de 5 graus e ela vai estar meio louca ali sambando, pode estar em qualquer outra graduação. Então a central já reconhece que a peça está com defeito, acende a luz da injeção. Então é uma situação que você vai ter que parar para fazer essa manutenção. Geralmente ela começa fazendo barulho de manhã quando você liga o carro, você veio funcionando com um carro normal, parou ele, fica 6 horas parado, a folga que está na polia deixa a polia esvaziar. Quando você vai ligar, a pressão de óleo não é o suficiente ainda para encher, ela fica chacoalhando um pouco, depois até para. Isso é no início. Depois é normal, até em funcionamento o carro já está quente, com a pressão de óleo tudo certinho, e a folga está tão grande que não consegue preencher e o motor fica fazendo barulho direto. Você com 2, 3 mil RPM fica aquele barulho das polias batendo ali e a luz da injeção acesa direta, aí não tem jeito. Quando atinge esse ponto, tem que fazer a manutenção. E o problema é que sai muito caro fazer essa manutenção na Mercedes, entendeu? Uma polia dessa original deve estar na faixa de 5, 6 mil reais mais ou menos. São duas. Então a mão de obra também não é barata para fazer essa revisão. E esse motor M271, que saiu tanto na Compressor quanto na 1.8 CGI, costuma dar muita dor de cabeça nessa peça. Não é assim algo difícil de acontecer você comprar um carro desse, 6 meses depois você tem que fazer uma revisão dessa. Então, dito isso, você tem que estar preparado para isso.
Já depois, a Compresso foi até 2010, de 2007 a 2010. 2010 entrou a 1.8 CGI com esse mesmo bloco, o M271. Foi até 2012 mais ou menos. Teve uma versão 1.6 desse motor, entendeu? Eu acho que em meados de 2012 para até quase início de 2013. Só que ainda nesse bloco M271. E teve depois em 2013 o bloco M274 1.6. Aí a gente está falando outro motor, entendeu? Esse defeito da polia variável já não dá com tanta frequência nesse motor mais moderno, no M274. Então eu indicaria mais ele. A principal diferença dele pro outro ali sendo turbo, não tem muita diferença na questão da manutenção da turbina. A manutenção dele é um pouquinho mais caro, que é um motor mais avançado. Ele é um motor que está na Mercedes até hoje, esse bloco, na 680 W205 que entrou no lugar, entendeu? Foi modernizado algumas coisinhas, mas a base do motor ainda é a mesma. Então, assim, em termos de comportamento, não é tão diferente o M274 1.6 CGI para 1.8 CGI. O comportamento ainda é bom. Eu prefiro as versões CGI do que as versões Compresso em questão de dirigibilidade, mas em questão de manutenção, realmente o M274 é mais confiável do que o M271. Dito isso, é um carro muito bom também, entendeu? E tem as diferenças de câmbio, que vai ser o seguinte: o de 5 marchas, o G5, que foi mais ou menos aí desde o início, 2007 até 2011, 2012, início de 2012. Então o G7 entrou ainda com o bloco M271 e foi até o final. Então vamos lá, tem a Mercedes 1.8 CGI com 5 marchas, a 1.8 CGI com câmbio 5 e 7 marchas, e tem a opção de 1.6 CGI com já o motor M274 com 7 marchas. Então a gente tem 4 combinações aí possíveis de motor e câmbio nesse carro. Isso varia, isso vai influenciar bastante no comportamento do carro. Os câmbios de 7 marchas, a manutenção regula bem próximo aí do de 5, não tem muito o que falar. O de 7 é melhor, o de 5 é melhor. A única coisa é que o de 7 marchas ele é mais econômico e, por ser mais escalonado, dá a impressão de ter uma potência um pouquinho melhor. Mas em questão de durabilidade, os dois câmbios são muito bons, entendeu? A manutenção fica equilibrada ali entre os dois, não tem muita diferença entre o câmbio de 5 ou de 7 marchas. Se você me perguntasse assim, qual a Mercedes 680 você preferiria comprar? Eu preferiria comprar 2013 em diante com motor M274 com um câmbio de 7 marchas. Mas as outras não são ruins, só tem que ficar atento nessa questão da polia variável. Talvez fazer uma consulta prévia antes de comprar, saber se já foi trocado, se não foi. Se já foi trocado, é um pouquinho mais tranquilo. A tendência é durar um pouquinho mais do que aqueles que não foram trocados. Fora isso, cara, é um carro muito bom, confortável, com desempenho legal, até mesmo na versão 1.8 compressor com 5 marchas, que apesar de não ter o desempenho das outras CGI, ainda é um desempenho legal, não é um desempenho ruim. Se você não quiser um carro tão básico, assim, você pode pegar a C200, que é basicamente a mesma coisa, só que ela é uma categoria um pouquinho superior. Geralmente o motor é talvez um pouquinho mais potente, entendeu? Mas é só questão de regulagem eletrônica, mantendo os anos aí, a mecânica é basicamente a mesma. Então, cara, eu gosto muito da Mercedes 680, independente do ano. A carroceria W204 tem um visual muito bacana. Em termos de manutenção, é uma Mercedes, não é um carro de manutenção barata,
Então a gente não tem como comparar ele com, por exemplo, um Toyota Corolla, um Honda Civic, ele é de uma categoria um pouquinho superior, mas também não seria um dos carros inviáveis de você manter. Você só tem que estar atento, principalmente nessa questão da polia variável do bloco M271, no caso das compressas, se foi feito as revisões no Supercharger. É basicamente isso, entendeu? Se for a CGI, a turbina, cara, por ser uma durabilidade variável, não tem muito como você ficar medindo se foi feita manutenção ou não na turbina, entendeu? Mas de uma forma geral, eu espero que tenha esclarecido aí para vocês algumas dúvidas, tenha deixado claro as diferenças entre os motores, mas é um carro muito bom em qualquer tipo de versão. Se você tiver a fim de comprar um carro, não precisa ter medo, não é aquele carro que é um bicho de 7 cabeças, mas seria bom você levar um mecânico para poder fazer a avaliação junto contigo antes de comprar, um mecânico de confiança, para poder te dizer, não, esse carro está com a manutenção em dia, não, esse carro precisa fazer um detalhezinho ou outro. Só para dar uma ideia de grandeza aqui de alguns detalhes. A última vez que eu peguei uma aqui com um problema no marcador de combustível, ele tem 2 marcadores. É um carro tração traseira, o eixo passa no meio. Pô, eu dei uma ligadinha na Mercedes, cada marcador de combustível está na faixa de R$3.000, entendeu? Então assim, é um carro de manutenção cara, entendeu? É um carro que não é uma manutenção que qualquer mecânico vai fazer, entendeu? Mas se você tiver condições e quiser um carro mais confortável, é uma boa opção sim. Por R$60.000 você não compraria nada de bom hoje em dia, talvez você compraria uma Mercedes 680 sim. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a mais sobre a Mercedes, em relação ao motor, câmbio, a gente está aqui para tentar elucidar. Bota aqui nos comentários que a gente vai receber. E por favor, não deixe de dar um like, que ajuda bastante a gente a promover o nosso canal, promover o nosso conteúdo e dar um engajamento, dar uma força a mais para a gente estar produzindo conteúdo para vocês.